programa A Gente em Destaque vai conversar hoje com um dos médicos mais conhecidos de Jacareí, pelo menos um dos mais antigos da cidade atualmente, o Dr. Fuad Mogamis. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista aqui na TV Câmara. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua infância. Eu sei que o senhor é nascido em Jacareí, mas tem família síria, né? Como é que foi a sua infância aqui em Jacareí? O que o senhor se recorda da cidade nos anos 40? Como é que era Jacareí? Bom, eu nasci em 1937, antes dos anos 40. Eu nasci nos fundos da loja de armarinhos dos meus pais, que são imigrantes sírios, né? E loja de armarinho, não sei se você sabe, era uma loja que vendia roupa, camisa, sapato, sabonete, agulha, vendia de tudo. E lá na Avenida Carlos Porto, que é a avenida onde tem várias lojas idênticas de sírios e libaneses, né? Então a loja do meu pai ficava na esquina da Carlos Porto com a Lucinda Pires, né? Agora são outras lojas no local. Os imigrantes sírios, eles veio na época de 1920, era do Império Turco, né? Então eram chamados de turcos e tal. E eles vinham primeiro os mascates, por exemplo, o Pio do meu pai, que veio em 1897 em Jacareí. Nossa! 1897. Ele veio para Jacareí, fugindo do Império Turco, e era mascate. Depois ele fez uma loja e chamou meu pai, que era sobrinho dele. Então meu pai ficou na loja. É interessante esses sírios libaneses. Eles primeiro eram mascates, depois eles abriam umas lojas, sempre perto do mercado. Você lembra lá na 25 de março, perto do Mercadão. Em São José dos Campos, aí tudo em redor do mercado também. As lojas dos sírios libaneses, né? Então, foi lá que eu nasci. E ficamos até os 6 anos, eu fiquei lá até os 6 anos de idade. Aí meu pai arranjou uma loja em São Paulo, 25 de março, para trabalhar, certo? Aí eu fui para São Paulo, fiz o grupo escolar, lá em São Paulo, e aí voltei para Jacareí, onde eu fiz o ginásio noturno Antônio Afonso, aqui em Jacareí. Terminado o ginásio, queria fazer medicina. Não tinha colegial. Então, eu tinha que ir para São José dos Campos. A aula do colegial em São José dos Campos começava às 8 horas da manhã e não tinha ônibus para chegar às 8 horas da manhã. Tinha que pegar o trem leiteiro às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã pegava o trem leiteiro, parar lá e ficar esperando a escola abrir às 8 horas. Eu não aguentei. Depois de uns meses eu fui morar numa pensão lá. Fiquei morando em São José, fazendo colegial, morando numa pensão lá, até que começou a ter ônibus antes das 8 horas. Aí terminei o colegial e tentei, então, o vestibular era muito objeto do desejo de todo mundo. Entrar na faculdade de medicina da USP. Né? Eram poucas opções. Até agora é isso. Poucas opções também naquela época. Era direito, engenharia e medicina, né? Isso. E medicina só tinha pública, só tinha a USP e a Faculdade de Medicina Paulista, que era paga. Era paga. Então era a única opção. A opção ir para Ribeirão Preto. Aí, depois de muito estudar, na terceira tentativa, aí entrei na faculdade. Mas quando seu primo veio para... Meu tio, o seu tio do meu pai. Veio para Jacareí em 1897. Foi. Por que ele escolheu Jacareí? Bom, ele veio direto para São Paulo. São Paulo tinha um patrício nosso, mais antigo, Benjamin Jafé, que, pois ele, para pegar as mercadorias, pegou o lombo de burro e pegar o Vale do Paraíba, para começar a vender coisas pelo Vale do Paraíba. Aí ele chegou em Jacareí e gostou de Jacareí. E aí ele se instalou aqui, mas ele chegou em São Paulo. Né? E da sua infância, especificamente, do que o senhor se recorda mais? A família sua era muito grande aqui na cidade? Como é que era? Não, veio
o meu pai, né? Depois que ele conseguiu dinheiro para trazer minha mãe, depois de 5 anos. Aí veio ela como filho dela de 5 anos, que era o meu irmão mais velho, que ele não conhecia, né? Porque levou 5 anos para ganhar dinheiro para poder trazer a mulher. Aí, que era uma coisa normal também naquela época, né? Não era fácil. Só trazia quando tinha... Você perguntou o quê? Na sua infância, quais são as suas recordações? Se era uma família muito grande aqui em Jacareí ou não? E aí eu peguei, quer dizer, meu pai teve esse filho que veio junto com a minha mãe, e nós éramos em 4 homens e uma mulher, né? E todos os meus irmãos faleceram, inclusive meu irmão mais novo, que é de 1942, 5 anos mais novo do que eu. Todos eles são falecidos. Inclusive, ele é nome de rua lá na Bandeira 2, Rua Shafiq Mogames. O meu pai também é nome de rua. Atrás do Hospital São Francisco, tem lá, Rua Khalil Mogames, meu pai. E ele veio com uma mão na frente e outra atrás e tal, né? Tinha um tio, né? Para ajudar, mas ele se fez e depois conseguiu entrar como industrial, comprou a fábrica de meia vitórias na vida. O tio dele é o Jorge Madid, tem a Avenida Jorge Madid, onde tem a fábrica de meia. Né? E o meu pai então ficou proprietário da fábrica de meia. E hoje, atualmente, o senhor tem parentes que moram ainda lá na Síria? Tenho 2 primas que moram em Damasco, que é a única cidade que sobrou, porque 6 anos de guerra, a Alepo, que é a maior cidade da Síria, foi destruída completamente, né? Outras cidades destruída. Damasco ainda continua. Agora a guerra está terminando, né? Mas foram 6 anos que arrasou a cidade. O senhor já foi para lá já alguma vez? Eu nunca fui. Todos os meus irmãos já foram e tal, e minhas primas falam, vem aqui que não tem problema mais, não vou. Eu acho meio perigoso. Não quer arriscar muito, né? Arriscar muito, né? Se falar sírio, né? Porque já volta aqui já pensa que já é terrorista. E como é que era Jacareí da sua infância? O que o senhor da cidade? Como é que era a cidade de Jacareí quando o senhor tinha 6, 7 anos de idade? Então, 6 anos, olha, a casa que a gente morava, é aquele negócio, para você ir no banheiro, o banheiro ficava fora, você tinha que ir no quintal. Abria a porta, você ia no quintal, e uma vez esqueceram a porta aberta, entrava um sapo que estava lá dentro do vaso sanitário. Era assim o negócio. E o mercado fica do lado. Então, aquele monte de charrete, aqueles molequinhos carregando compra para as pessoas, né, ganhavam uns trocados, né? Jacareí era muito legal, né? Então, depois eu voltei a fazer o ginasial aqui, né? Então, depois já fui para São José, quer dizer, eu fiquei na faculdade de 6 anos, depois mais 2 anos fiquei morando 4 anos dentro do Hospital das Clínicas. 4 anos? 4 anos. Eu fiquei 4 anos dentro do Hospital das Clínicas, no último andar do prédio da ortopedia do Hospital das Clínicas. Ótimo, de graça, comendo a comida lá, né? E estava me especializando, eu prestei o concurso na Sociedade de Cardiologia, como cardiologista, né? E daí eu vim para cá em 1967. Quando o senhor volta para Jacareí. Então saí daqui só para fazer a faculdade. Eu até brinco com os colegas, assim, o ano de 1967 foi um grande ano para cardiologia. Porque 1967 foi quando o Christian Barnard, em Joanesburgo, na África do Sul, fez o primeiro transplante de coração. E em Cleveland, nos Estados Unidos, René Favaloro fez a primeira ponte safena. E falei, Fuad Mogames de Jacareí fez o primeiro eletrocardiograma. Ninguém ia ver eletrocardiograma ali em Jacareí antes. Foi o primeiro, tá vendo? Tem essas coincidências. Pois é. E o meu orgulho é o seguinte, eu sou o primeiro jacareiense que entrou na USP, na Faculdade de Medicina da USP. Entrei lá e falei assim, esse aí foi o meu grande feito. E que tipo de personalidade que tinha o seu pai e a sua mãe? Que tipo de pessoas que eram os dois? O meu pai, ele tinha uma personalidade típica, que até o Jobanito, ele escreveu um artigo que eu tenho assim, sobre Khalil Mogames, está escrito Khalil Mogames, porque o meu pai andava sempre de terno, gravata, colete, relógio de algibeira, cumprimentava as mulheres assim, com chapéu, era muito educado, e o pessoal falava, por que você fica assim, você parece estar pronto para um velório? Eu falei assim, não, é em respeito aos meus clientes, né?
Ele sabia jogar gamão, ele me ensinou a jogar xadrez. Ele que me ensinou a jogar xadrez. Com 13 anos, em 1950, ele me ensinou a jogar xadrez, mas ele não gostava de xadrez, ele gostava de jogar gamão. Mas gamão ele não gostava. Então foi assim, meu pai era um indivíduo que era muito religioso. Quando eu não ia na missa no domingo, ele dava bronca, né? Ele queria que fosse mesmo, né? E a sua mãe? E a mãe, como toda mulher síria, ela era submissa a ele, né? E ajudava na loja, né? E tal, era submissa, né? Então eu tive ótimos pais e irmãos admiráveis, né? Todos eles. O senhor pegou características sírias, por exemplo, na culinária, assim ou não? Eu não sei se você quer perguntando se você cozinhar. Não, se o senhor gosta da comida. Com certeza. De vez em quando, para me dizer que estou cozinhar, eu vou lá no Albadá, lá em Feira do Chão, comer. Né? Agora, em Jacareí, tem uma lanchonete aí que faz uma esfirra mais ou menos do tipo árabe mesmo e tal, mas eu fui criado comendo essas comidas. Né? A comida árabe é tradicional e tudo, eu gosto muito, né? Mas de cozinhar, o senhor não cozinha nada? Nada. A gente vai fazer então um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua aqui conversando com o médico Fouad Mogamis. Até já!